tem gente que fala assim, né? Deixa eu ver como é que eu falo isso para não soar como se eu estou querendo desfazer do trabalho de outras pessoas. Quando você entende de eletrônica, a depender do aparelho, se ele é intermediário, né? Vamos falar como a maioria estão falando hoje. Se ele é de gama baixa, média ou alta, não importa. Quando você entende de eletrônica, você vai bater o olho no esquema elétrico e você vai olhar. É como uma partitura. Vamos voltar para a música? É igual uma partitura. Quando você está aprendendo partitura, você não consegue olhar para a partitura e ir seguindo a música na mesma hora. Você não consegue. Entendeu? Você tem que ficar com o pezinho batendo e vendo lá o cochete, né? As notas musicais ali e ir devagarzinho. Né? Quando você já está bem profissional, você é um músico profissional de muitos anos, você bota ali a partitura e você vai seguindo a partitura bem facilmente. Você pode até não conhecer a música, mas através da partitura você consegue saber como é que está o pulso da música, né, o ritmo e tal, e aplicando ali as notas e fazendo com que aquele solo ele se apresente ali. A mesma coisa funciona, né, a mesma lógica para o esquema elétrico. Quando você começa a estudar esquema elétrico, você vai olhar e você vai ter dificuldade para interpretar coisas. Isso para quem está iniciando, para quem está no nível intermediário ainda, tem dificuldade. Quando você estuda muito sobre esse assunto, entende de eletrônica, porque assim, para você interpretar esquema elétrico, você tem que entender primeiro de eletrônica. Eu sempre bato nisso. Tem gente que quer, tem gente que vai ensinar esquema elétrico sem passar base para o aluno de eletrônica. Não tem, o aluno ele não vai entender. Entendeu? Porque se o aluno ele pega, se o cara vai olhar um esquema elétrico ali, muitas vezes ele precisa interpretar o que ele está vendo. E por ele não entender de eletrônica, ele não interpreta, ele só vê. Por que a gente usa esse termo ler e interpretar? Você, quando olha para o esquema elétrico, você está lendo um livro? Não, né? Mas o termo ler é você conseguir destrinchar o que está ali. Quando você pega um livro e você está lendo o livro, você está lendo frases, e depois o professor de português diz assim: eu quero que você interprete o que o autor quis dizer para você com esse texto. Aí você vai ler o texto e, através da sua leitura, você vai interpretar aquilo que o autor quis dizer, o que o autor quis passar, qual foi o sentimento que ele quis passar. Já estudou isso em português? Lá na primeira, sei lá, na quinta, sexta, sétima série, oitava, primeiro ano, segundo, terceiro ano. Não sei se você já estudou isso. Né? Mas, se você já estudou, a mesma coisa se aplica para o esquema elétrico. Então, o que eu vejo muitas vezes é pessoas ensinando esquema elétrico achando que quem está do outro lado tem que aprender do jeito que ele está ensinando. Mas se o cara parar para pensar, ele só entende esquema elétrico porque muitas vezes ele entendia de eletrônica antes. Entendeu? Então, quando você olha para um esquema elétrico, você está lendo ele. Só que você precisa interpretá-lo também. Então, por isso que a gente tem esse termo de ler e interpretar. Tem letras ali, você está lendo um livro? Não. Mas você está vendo figuras, que essas figuras está fazendo com que você veja uma leitura, igual a partitura. A partitura tem letras ali? Não, tem notas. Você está lendo a partitura, certo? E você está interpretando onde? Fazendo o seu violãozinho tocar. Leu, interpretou, certo? No esquema elétrico, você observa, você está fazendo a leitura do circuito. Aonde nasceu essa linha? Nasceu de que ponto desse componente? Ou seja, toda malha ela tem uma origem, ela tem um percurso e ela tem o seu destino. Ela está se originando aonde? E por quê? Por quem?
Que sigla significa isso? Será que tem como você ler e interpretar um texto no Enem se você não sabe? Por exemplo, tem como você ler uma frase se você não sabe o que significa uma sílaba? Para você, primeiro, aprender uma palavra, você tem que ficar lá no beabá, né? B com A, ba. B com E, bé. B com U, bu. Né? Você tem que ir saber, quando tiver um B e um A, eu digo ba. Não é isso? Quem está estudando esquema elétrico, cara, ele acha que ele olhando para lá, para o esquema elétrico, ele vai embora. Mas não é desse jeito.